Muitas pessoas chegam a um momento da vida em que essa pergunta ecoa de forma dolorosa no coração. Casei errado. E agora, o que devo fazer? Essa não é uma pergunta superficial, nem leviana. É o clamor de alguém que tentou acertar, que sonhou, que acreditou, que entrou em um compromisso sagrado esperando felicidade, parceria, crescimento espiritual e acabou se deparando com frustração, conflitos constantes, distância emocional e, em muitos casos, sofrimento profundo. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90 e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Este vídeo não é para julgamento, não é para condenação, não é para simplificar uma dor complexa. É para trazer luz, verdade, esperança e direção à luz da Bíblia e dos escritos de Ellen White. O casamento, segundo a palavra de Deus, não é uma invenção humana. Em Gênesis 2:24 está escrito que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso revela que o casamento é um projeto divino, criado para refletir união, amor, cuidado e apoio mútuo. Ellen White escreveu em O Lar Adventista que o casamento foi ordenado por Deus para ser uma bênção ao homem. Quando algo que deveria ser bênção se torna fonte de dor, a alma entra em conflito, porque há uma dissonância entre o ideal divino e a realidade vivida. Talvez você esteja assistindo este vídeo agora com o coração pesado. Talvez você tenha se casado jovem demais, ou sem maturidade espiritual. Talvez ignorou sinais claros, conselhos, princípios bíblicos. Talvez se apaixonou, mas não orou o suficiente. Ou talvez você orou, tentou fazer tudo certo e mesmo assim hoje se vê preso a uma relação que não traz paz. Se esse é o seu caso, escreva agora nos comentários: Deus conhece minha dor. Essa simples frase é uma forma de entregar o que está escondido no coração e reconhecer que você não está sozinho. A Bíblia nunca esconde a realidade do sofrimento humano. Em Provérbios 14:12 está escrito que há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Ellen White comenta esse princípio ao afirmar que muitas decisões são tomadas com base em sentimentos momentâneos, impulsos e desejos, sem a devida submissão à vontade de Deus. Ela escreve que, quando o Senhor não é consultado, Satanás assume o controle da mente. Isso não significa que toda pessoa em um casamento difícil seja culpada ou rebelde, mas revela que decisões sem base espiritual sólida frequentemente geram consequências dolorosas. No entanto, é fundamental entender algo logo no início. Perceber que errou não significa que Deus abandonou você. Pelo contrário, Salmos 34:18 diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não se afasta de quem erra, Ele se aproxima. Ellen White afirma que o Senhor não rejeita o coração contrito e humilhado. Reconhecer a dor, reconhecer o erro, reconhecer a frustração é o primeiro passo para a restauração espiritual, emocional e, em muitos casos, conjugal. Muitos perguntam: se casei errado, Deus ainda pode agir? A resposta bíblica é clara: sim. Romanos 8:28
declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ellen White explica que Deus não impede todas as escolhas erradas, mas é poderoso para transformar situações quebradas em instrumentos de crescimento espiritual. Isso não significa que tudo se tornará fácil, mas significa que nada está perdido quando Deus é colocado no centro novamente. Talvez você tenha entrado nesse casamento com a expectativa de ser amado, compreendido, valorizado, e hoje vive em um ambiente de frieza, indiferença ou conflito constante. Talvez exista traição, desrespeito, ausência de diálogo ou até mesmo abuso emocional. Cada situação tem sua gravidade e a Bíblia não romantiza o sofrimento. Em Eclesiastes 4, 9 e 10, a palavra diz que melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Quando o casamento deixa de ser um lugar de apoio e se torna um lugar de queda, algo precisa ser tratado com seriedade, sabedoria e orientação divina. Ellen White escreveu que o casamento deve ser uma escola de caráter. Isso significa que, mesmo em meio às dificuldades, Deus pode trabalhar no coração, revelar falhas, curar traumas e ensinar lições profundas. Porém, ela também alerta que a união não deve destruir a dignidade, a fé ou a saúde emocional de ninguém. Deus nunca planejou que o casamento fosse uma prisão espiritual. Se você já se perguntou em silêncio, será que Deus se decepcionou comigo? Entenda isso agora. Deus se entristece com o sofrimento, não com a sua honestidade. Ele vê lágrimas que ninguém mais vê. Ele ouve orações que você mal consegue verbalizar. E Ele deseja conduzir você em um caminho de clareza e não de culpa eterna. Escreva nos comentários agora: Deus ainda tem um plano para mim. Essa frase é um ato de fé, mesmo quando o coração ainda está confuso. Neste primeiro bloco, a intenção não é dar respostas definitivas, mas estabelecer fundamentos. Antes de perguntar o que devo fazer agora, é preciso compreender onde você está espiritualmente, emocionalmente e diante de Deus. Ellen White enfatiza que decisões importantes não devem ser tomadas em meio à turbulência emocional. Ela escreve que a pressa e a paixão são más conselheiras. Por isso, este vídeo é um convite à reflexão profunda, à oração sincera e à busca de entendimento espiritual. Se este conteúdo já falou com você até aqui, curta o vídeo agora. Isso ajuda a mensagem a alcançar outras pessoas que estão sofrendo em silêncio. E permaneça conosco, porque no próximo bloco vamos aprofundar o que Ellen White ensina sobre escolhas conjugais, consequências e a misericórdia divina para aqueles que se arrependem e buscam direção. Ao avançarmos nessa reflexão, é necessário lidar com uma das maiores angústias de quem vive um casamento frustrado: o sentimento de culpa. Muitos carregam uma culpa silenciosa, que corrói a fé, enfraquece a oração e distorce a imagem de Deus. A pessoa passa a acreditar que, por ter errado na escolha, perdeu o direito à felicidade, à paz e até mesmo à atuação de Deus em sua vida. No entanto, essa não é a mensagem das Escrituras, nem o ensino dos escritos inspirados de Ellen White. Em Lamentações 3, 22 e 23, a palavra declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Isso significa que Deus não trabalha com um sistema de exclusão espiritual. Ele não descarta seus filhos por decisões equivocadas. Ellen White escreve que nenhum erro cometido afasta a alma de Deus quando há arrependimento sincero. Esse princípio é essencial para quem pergunta: casei errado? E agora? Antes de qualquer decisão prática, é preciso restaurar a compreensão correta do caráter de Deus. Muitos casamentos começam sem base espiritual sólida.
Ellen White alerta repetidamente que uniões formadas apenas por atração física, afinidade emocional ou pressão social estão vulneráveis a grandes conflitos. Em O Lar Adventista, ela escreve que, quando os princípios da palavra de Deus não são levados em conta, o casamento se torna uma fonte de sofrimento em vez de felicidade. Isso não significa que o casamento esteja automaticamente condenado, mas revela que haverá desafios maiores, exigindo maturidade espiritual, renúncia e dependência de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um casamento onde os valores não coincidem, onde a fé não é compartilhada, onde há constante oposição à vida espiritual. A Bíblia reconhece essa realidade em Amós 3:3, quando pergunta: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa discordância profunda gera desgaste emocional, sensação de solidão dentro do próprio lar e um conflito interno entre agradar a Deus ou manter a paz aparente. Se essa é a sua realidade, escreva nos comentários: Deus vê minha luta. Essa frase não é exposição, é oração pública. Ellen White ensina que o casamento não deve afastar a pessoa de Deus. Pelo contrário, deveria aproximar ambos do Criador. Quando isso não acontece, surge uma tensão espiritual perigosa. Ela afirma que nenhuma relação humana deve ser mantida à custa da fidelidade a Deus. Essa declaração não incentiva decisões precipitadas, mas estabelece um princípio claro. A fé não pode ser sacrificada no altar do medo, da dependência emocional ou da pressão social. Muitos permanecem em relacionamentos extremamente desgastantes por receio do julgamento da igreja, da família ou da sociedade. Mas Jesus ensinou em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio prometido por Cristo não é apenas futuro, é espiritual, emocional e real. Ellen White comenta que Cristo deseja libertar as pessoas não apenas do pecado, mas também de fardos que esmagam a alma. Isso inclui relacionamentos que destroem a dignidade, a fé e a saúde emocional. No entanto, é preciso deixar claro: a Bíblia não trata o casamento com leviandade. Deus odeia o divórcio, como está escrito em Malaquias 2:16, porque Ele odeia o sofrimento que o acompanha, não porque Ele deseja aprisionar pessoas em dor contínua. Ellen White explica que o ideal divino sempre é a reconciliação, a transformação e a restauração. Mas ela também reconhece que existem situações em que a convivência se torna espiritualmente destrutiva. Antes de qualquer decisão, Deus chama seus filhos à reflexão profunda. Em Salmos 139, 23 e 24, o salmista ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa deve ser a oração de quem vive um casamento difícil. Não para buscar justificativas rápidas, mas para permitir que Deus revele verdades, cure feridas e traga discernimento. Se você deseja essa clareza, escreva agora: Senhor, sonda o meu coração. Ellen White orienta que decisões relacionadas ao casamento não devem ser tomadas em momentos de forte emoção. Ela escreve que o inimigo se aproveita da confusão emocional para conduzir a alma a extremos. Por isso, este processo exige tempo, oração, aconselhamento espiritual maduro e submissão à palavra de Deus. Não é uma corrida, é uma jornada de discernimento. Talvez você esteja se perguntando se ainda há esperança de mudança. A Bíblia apresenta inúmeros exemplos de transformação de corações. Em 1 Pedro 3:1, há uma orientação sobre a influência silenciosa de uma vida cristã coerente. Ellen White comenta que o espírito manso e fiel muitas vezes exerce um poder que palavras não alcançam. Isso não significa suportar abusos, mas revela que Deus pode agir onde parece impossível. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer limites.
Deus nunca pediu que seus filhos fossem mártires de relações destrutivas. Ellen White afirma que Deus não requer que a esposa sacrifique sua saúde, sua vida ou sua fé em nome de uma falsa ideia de dever. Essa frase é extremamente forte e precisa ser considerada com reverência e responsabilidade. Deus é um Deus de vida, não de opressão. Se este conteúdo está abrindo seus olhos e tocando seu coração, curta o vídeo agora. Isso ajuda outras pessoas que estão vivendo exatamente o que você vive, mas não têm coragem de falar. E escreva nos comentários: Deus está me dando clareza. Isso fortalece sua fé e encoraja outros que estão assistindo em silêncio. Chegamos agora a uma das partes mais sensíveis e delicadas deste tema, porque aqui a pergunta deixa de ser apenas emocional e passa a ser espiritual e prática ao mesmo tempo. Depois de reconhecer a dor, compreender o caráter misericordioso de Deus e entender que decisões precipitadas não refletem a vontade divina, surge a grande questão: devo permanecer? Devo lutar? Devo esperar? Ou existe um momento em que a separação se torna inevitável? Essa pergunta não pode ser respondida com frases prontas, nem com julgamentos rasos. Ela exige temor, discernimento e submissão total à palavra de Deus. Jesus deixou claro em Mateus 19:6 que o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse texto não foi dado para aprisionar pessoas em sofrimento, mas para elevar o valor do casamento e mostrar que ele não deve ser tratado com superficialidade. Ellen White explica que o casamento é um compromisso solene diante do céu e que sua quebra sempre traz consequências dolorosas. Porém, ela também afirma que o propósito de Deus nunca foi que o casamento se tornasse um instrumento de destruição da alma. Existe uma grande diferença entre perseverar em dificuldades normais da vida conjugal e permanecer em uma relação que destrói a dignidade, a fé e a saúde emocional. Ellen White escreveu que a paciência e a perseverança são virtudes cristãs, mas também advertiu que não se deve confundir paciência com submissão ao mal. Essa distinção é fundamental. Deus trabalha na transformação de caráter, mas ele não compactua com abuso, violência, humilhação constante ou destruição espiritual. Muitos cristãos confundem sofrimento com santidade. Acreditam que quanto mais sofrem no casamento, mais agradam a Deus. Essa ideia não encontra respaldo na Bíblia. Em João 10:10, Jesus afirmou que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Ellen White comenta que essa abundância não se refere apenas ao futuro eterno, mas também a uma vida presente marcada por dignidade, paz e crescimento espiritual. Um casamento que sufoca a fé e apaga a alegria não reflete o plano original de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que Deus pode operar milagres dentro de relacionamentos quebrados. Em Ezequiel 36:26, o Senhor promete dar um novo coração e um novo espírito. Ellen White ensina que nenhuma transformação é impossível quando há humildade e entrega sincera. Por isso, antes de qualquer decisão extrema, Deus convida seus filhos a um período sério de oração, reflexão e busca espiritual. Se você sente que Deus ainda pode agir, escreva agora nos comentários: Senhor, transforma nosso coração. Essa frase pode ser o início de um processo de restauração. No entanto, a realidade é que nem sempre ambos os cônjuges estão dispostos a buscar a Deus. Em muitos lares, apenas um deseja mudança, enquanto o outro rejeita qualquer orientação espiritual. Isso gera um desgaste profundo. Ellen White escreveu que, quando um dos cônjuges se recusa persistentemente a andar nos caminhos do Senhor, a união se torna um fardo pesado. A Bíblia reconhece essa situação em 1 Coríntios 7:15, quando Paulo afirma que, se o descrente se apartar, o irmão ou a irmã não fica sujeito à servidão.
Esse texto não incentiva a separação, mas reconhece que existem limites para a convivência. É nesse ponto que entra o discernimento espiritual. Não se trata de buscar uma saída fácil, mas de reconhecer quando a permanência se torna espiritualmente destrutiva. Ellen White alerta que Satanás se aproveita de casamentos infelizes para levar pessoas ao desespero, à incredulidade e até ao afastamento de Deus. Quando o casamento se torna um campo constante de batalha espiritual, algo precisa ser tratado com seriedade e acompanhamento espiritual maduro. Outro fator importante é a presença de violência, seja física, emocional ou psicológica. A Bíblia condena claramente a opressão. Em Salmos 11:5 está escrito que o Senhor prova o justo, mas o ímpio e o que ama a violência, ele odeia. Ellen White é ainda mais direta ao afirmar que nenhuma mulher deve permanecer onde sua vida ou saúde mental esteja em risco. Essa declaração é clara e não deixa espaço para interpretações legalistas que culpabilizam a vítima. Ao mesmo tempo, é preciso cuidado para não transformar frustrações comuns em justificativas espirituais para decisões irreversíveis. Todo casamento enfrenta crises, períodos de frieza, conflitos de personalidade e fases de desgaste. Ellen White escreve que o verdadeiro amor é provado nas dificuldades. Deus usa esses momentos para ensinar paciência, diálogo, perdão e maturidade espiritual. Por isso, cada situação precisa ser analisada com oração, aconselhamento e honestidade diante de Deus. Se você está confuso, sem saber se deve continuar ou se afastar, faça agora esta oração silenciosa enquanto escreve nos comentários. Deus, mostra-me o teu caminho. Essa frase simples é um pedido de direção, não de confirmação de desejos pessoais. Deus honra orações sinceras. É importante lembrar que qualquer decisão tomada fora da vontade de Deus trará consequências. Ellen White ensina que a felicidade verdadeira só é encontrada na obediência aos princípios divinos. Isso vale tanto para permanecer quanto para se separar. A pergunta correta não é o que vai me fazer sofrer menos agora, mas o que me manterá fiel a Deus, saudável espiritualmente e em paz com minha consciência. Neste ponto do vídeo, muitos já percebem que não existe uma resposta única para todos os casos. Deus trata pessoas, não estatísticas. Ele conhece histórias, feridas, traumas e intenções. Por isso, este processo exige humildade, paciência e disposição para ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando ela contraria nossos desejos imediatos. Se este conteúdo está trazendo clareza e ajudando você a enxergar sua situação com mais equilíbrio espiritual, curta o vídeo agora. Isso faz com que essa mensagem alcance outras pessoas que estão vivendo conflitos semelhantes e precisam ouvir essa verdade com amor e responsabilidade. Chegamos ao ponto final desta reflexão, não como quem fecha uma porta, mas como quem aponta um caminho. Depois de compreender a dor, reconhecer os erros, entender os princípios bíblicos e discernir os limites entre perseverança e sofrimento destrutivo, a pergunta que permanece é: como seguir em frente com Deus, sem culpa, sem desespero e sem perder a fé? A resposta não está em decisões impulsivas, mas em uma entrega consciente, diária e profunda à vontade divina. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, 5 e 6 que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento. Esse texto ganha um peso ainda maior quando aplicado a crises conjugais, porque o coração ferido tende a buscar alívio imediato, enquanto Deus trabalha com processos. Ellen White escreve que Deus nunca guia seus filhos de maneira confusa. Quando ele dirige, há clareza, ainda que o caminho seja difícil.
Isso significa que, mesmo quando a resposta não é imediata, a presença de Deus traz paz e não tormento constante. Para alguns, seguir em frente significará lutar pela restauração do casamento. Isso envolve arrependimento mútuo, mudanças reais de atitude, busca sincera por Deus e, muitas vezes, acompanhamento espiritual e emocional. Ellen White ensina que o amor verdadeiro não se baseia em sentimentos passageiros, mas em princípios firmes. Quando ambos estão dispostos a se submeter à vontade de Deus, milagres podem acontecer. Corações endurecidos podem ser transformados, feridas antigas podem ser curadas, e o que parecia perdido pode ser reconstruído sobre uma base mais sólida. Para outros, seguir em frente significará aceitar que a relação chegou a um ponto em que a convivência se tornou espiritualmente e emocionalmente destrutiva. Essa é uma realidade dolorosa, mas que também precisa ser tratada com verdade. Ellen White afirma que Deus não se agrada do sofrimento inútil e que Ele não exige que seus filhos permaneçam em condições que destroem sua fé e sua dignidade. Quando uma separação ocorre dentro dos limites bíblicos, com temor, oração e responsabilidade, Deus continua sendo um Deus de graça, restauração e cuidado. É fundamental entender que Deus não define uma pessoa pelo seu estado civil. Ele não ama mais quem está casado, nem menos quem está separado. O valor de uma pessoa está em Cristo. Em Isaías 43:1, o Senhor diz: "Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu." Ellen White comenta que Deus vê seus filhos individualmente, conhece suas lutas e nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Se você sente que perdeu sua identidade dentro do casamento, escreva agora nos comentários: "Minha identidade está em Deus." Essa frase é libertadora. Outro ponto essencial é o perdão. Independentemente do caminho seguido, o perdão é indispensável, não para justificar erros, mas para libertar o coração. Ellen White escreve que guardar ressentimento é permitir que Satanás mantenha domínio sobre a mente. O perdão não muda o passado, mas muda o futuro espiritual. Ele quebra correntes invisíveis que prendem a alma à dor. Se você deseja iniciar esse processo, escreva nos comentários: "Eu escolho perdoar com a ajuda de Deus." Seguir em frente também significa aprender. Ellen White ensina que Deus usa experiências difíceis como instrumentos de crescimento espiritual. Um casamento frustrado pode revelar feridas emocionais antigas, padrões familiares repetidos, carências afetivas e áreas do caráter que precisam ser tratadas. Quando essas lições são aprendidas, a dor não é desperdiçada. Romanos 5, 3 e 4 afirma que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Essa esperança não decepciona quando está firmada em Deus. Talvez você esteja se perguntando se ainda existe um futuro feliz. A resposta bíblica é sim. Jeremias 29:11 declara que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Ellen White reforça que nenhuma vida entregue a Deus termina em fracasso. Isso vale para quem permanece casado e para quem precisa recomeçar. Deus é especialista em recomeços. É importante também reconstruir a vida espiritual. Muitos, após frustrações conjugais, se afastam da oração, da palavra e da comunhão cristã. Isso apenas aprofunda a dor. Ellen White aconselha que nos momentos de maior angústia, a alma deve se apegar ainda mais a Deus. Salmos 37:5 nos convida a entregar o caminho ao Senhor e confiar nele. Essa entrega não é passiva. É uma decisão diária de colocar Deus no centro. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque Deus está falando com você. Não ignore isso. Curta este vídeo agora como um sinal de que você valoriza essa mensagem e deseja que ela alcance outras pessoas que estão sofrendo em silêncio.
Escreva também nos comentários seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Eu quero orar por você, apresentar sua vida e sua história diante de Deus. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja. Existem muitas pessoas vivendo casamentos dolorosos, cheias de culpa e confusão, que precisam ouvir essa mensagem com equilíbrio, verdade e graça. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Aqui nós falamos de fé real, vida cristã prática e esperança para tempos difíceis. Que Deus conduza seus passos, cure suas feridas, traga clareza à sua mente e paz ao seu coração. Independentemente do caminho que você precise seguir, que ele seja trilhado com Deus, na verdade, no amor e no temor do Senhor.